E aí galera, sejam bem-vindos, aqui é Luciano Charles. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso último método da nossa classe Model, nosso CRUD, que é o método Full Read, certo? Com ele nós podemos fazer qualquer tipo de instrução SQL, tá? Qualquer mesmo, desde as mais simples, desde um select básico, select todos from table, até um select com inner join, com union, certo? Então, para dar um exemplozinho rápido dessa função, desse full read, eu criei aqui um formuláriozinho de login, tá? Com dois inputs, user email e user pass, para mim poder estar acessando esses, recebendo esses dados lá no nosso controller. Criei essa view login, ela está aqui, tá? Pronto, eu tentando, não está funcionando nada, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Para estarmos pegando esses dados aqui, eu vou estar verificando, junto a essa tabela tab users que eu criei, com apenas um username, user email e user pass, que apenas um usuário mesmo, para a gente fazer o testezinho e comparar se os dados digitados nos campos forem iguais a esses que a gente precisa comparar, correto? Então a minha tabela é tab users, certo? Então a gente já sabe que tendo a view eu preciso ter um controller, né? Então eu criei um controller login controller que tem um método index que está carregando a nossa view, que é esta aqui que a gente está vendo, correto? E para ela nós temos que ter um model, uma classezinha na pastinha models. Eu criei uma classe users, que ela estende a nossa classe principal, que é a models, certo? E apenas instanciei de novo o atributo table, certo? Com o nome da nossa tabela de usuários, tab users. Com isso, a nossa classe, users, como ela é herdeira da model, ela já pega, ela já recebe como herança todos os métodos do nosso CRUD. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos digitar aqui nos dois campos. Quando submeter o formulário, vamos estar enviando aqui para o nosso login controller e estarmos recebendo esses dados. Como é que nós vamos receber agora? A gente já viu que a gente não vai mais receber diretamente pela variável global post. A gente vai criar uma variável aqui, dados form, por exemplo, e ela vai ser do tipo input filter, certo? Input array, Então, nós vamos dar continuidade aqui, passando o nosso array, certo? E vamos estar armazenando ele nesses filtros. Vamos pegar aqui o filtro input array, vamos passar o input post, certo? Vírgula, e eu vou passar o padrão ali que nós estamos usando nas outras aulas também, que é o sanitize, Então, filter sanitize magic codes, que ele, como eu já expliquei nas outras aulas, ele já aplica também o add/, correto? Então, fazendo isso, nós já estamos armazenando na variável dados form todos os dados que forem vindos do post, do nosso formulário, certo? E para nós fazermos a verificação, nós fazemos um if, podemos usar o nome da nossa variável aqui, que agora é um array, e nós vamos verificar se houve o post na variável dados, e nós vamos usar aqui o nome do nosso campo aqui, vamos pegar o user e-mail, tá? Vamos ver se houve, o envio do user e-mail e se ele não está em branco, Fazer uma verificaçãozinha básica aqui. Vamos pegar os dados aqui. Aqui eu tenho 2 cifrão, vai dar erro, então já vamos corrigir ele antes de estarmos testando, Então eu estou verificando aqui se houve o envio e se o envio não está em branco, se os dados não vierem em branco. Então, quer dizer, se passou por essa verificação, eu simplesmente posso vir e
chamar o meu método da classe users. O meu método é fullRead, certo? O nosso método fullRead, ele precisa de uma query, tá? Nós precisamos passar uma instrução SQL e nós não é opcional, é opcional, não é necessário passar o segundo parâmetro, que seria um array de dados. Mas nesse caso aqui, nós vamos passar, porque nós estamos recebendo uns dados, porque nós vamos fazer uma substituição, nós vamos fazer uma verificação, e essa verificação vai ser substituída pelos valores recebidos através do formulário. Então nós vamos passar essa variável dados_form como segundo parâmetro, certo? Fazendo isso, nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer uma segunda verificação. Podemos fazer uma segunda verificação aqui do que se users get result, certo? Se houve resultado, se houve retorno dessa consulta, ele vai fazer o quê? Nós vamos dar um header location para nossa base, tá? Apenas isso. Ele vai entrar no nosso painel e vamos dar um exit aqui, né? Para nós estarmos manipulando, né? Nos prevenindo contra o no reject, correto? Então, pois bem, nós temos quase todos os dados para nós fazermos essa verificação, né? Então, o que está faltando aqui? Falta a nossa query. Nós não temos a nossa query. Então, nós vamos montar a nossa query aqui, certo? Então, como seria a nossa query aqui? Nós temos que selecionar, fazer uma consulta no banco, pegando os dois campos, né? Comparando os dois campos. Quais são os dois campos? São user email e user pass, correto? Então, nós vamos fazer aqui um select todos from tab users quando, deixa eu pegar o campo aqui para ter certeza, é user email, quando user email igual a user email and, vocês podem ver que é uma query já diferenciada das outras do nosso CRUD, porque aqui nós podemos, como eu já disse antes, escrever, né, qualquer instrução SQL, certo? Vocês podem ver que essa já tem o where, já tem o end, correto? Então eu quero verificar quando o user email for igual ao user email and user pass, vou copiar daqui para não ter erro de escrita, user pass for igual a user pass, correto? Fazendo isso, eu já estou pegando essa instrução, passando aqui dentro, o nosso método fullRead já vai estar substituindo esses valores, certo? Fazendo o bind value desses atributos aqui, pelos dados, né, vindo do nosso formulário, porque o nosso formulário possui exatamente os mesmos nomes. Então, os índices vão ser os mesmos nomes, que vai ser substituídos pelos valores, né, como já mostrado na aula criando o método fullRead. Correto? Então aqui está tudo pronto, nós podemos salvar e fazer a verificação. Vocês podem ver, se houver resultado, ele vai entrar dentro do painel. Se não, não vai mostrar erro nenhum, mas ele também ele vai permanecer na login. Correto? Então vamos atualizar a página aqui. Vamos tentar aqui com esse admin aqui, que não é o nosso usuário é Souza aqui, ó, @gmail.com. Vamos tentar com esse aqui, ele não entra, tá? Ele não entra. Então, a partir do momento que eu passar o usuário 1, 2, 3, 4, também a senha não é a 4, ele não pode entrar. A senha é 1, 2, 3, certo? 1, 2, 3. Ele tem que entrar. Pronto. Ele entrou aqui perfeitamente. Então, o nosso método fullRead está funcionando, né, perfeitamente, correto? Só que, o que eu queria mostrar para vocês também é o seguinte, não é que é errado, né? Só que assim, ó, nós poderíamos tratar essa regra de negócio aqui diretamente dentro da nossa model, né? Não é verdade? Por isso que a gente cria
a nossa module, né, as modules, tudo estendida da nossa module principal, porque nós podemos fazer as regras de negócio aqui dentro. Então, ao invés de eu estar passando essa carry aqui, porque assim, imagina que vocês vão querer fazer no sistema de vocês, daqui a pouco, uma carry mais complexa, cheia de inner join, cheia de select, com subselect, então vai deixar uma tripa bem grande de informações aqui, que não vem ao caso ter no nosso controller, né? Então, o que nós poderíamos estar fazendo aqui? Nós poderíamos estar pegando essa carry aqui para iniciar, tá? Podemos tirar ela daqui e botar ela no nosso users, tá? Na nossa classe users aqui, na nossa module. Nós podemos criar um método aqui, tá? Um método público estático, porque a nossa module é estática, né? Então, public static function, nós podemos chamar ela de logar, por exemplo, certo? Então, nós criamos a variável aqui, dentro do método logar, e passamos a instrução SQL, certo? Só que nós temos que ter um segundo parâmetro, que seria o dados form. O dados form, certo? Nesse dados form, porque aqui, ó, no nosso login controller, você pode ver que o nosso método forReach, eu estou passando dois parâmetros. Eu estou passando a instrução SQL e os dados para serem substituídos, correto? Então, aqui nós já temos um, e esse outro aqui vai ser pego diretamente na controller, correto? E o que eu posso estar fazendo aqui? Aqui dentro mesmo, eu vou estar chamando a nossa classe, tá? E o próprio método forReach, passando aqui dentro o que? A nossa carry e o nosso dados form. Esse dados form é esse dados aqui que nós vamos receber via parâmetro lá no nosso controller, correto? Fazendo isso, nós vamos retornar o nosso users get result. Apenas isso. Então, olha como nós estamos fazendo um uso da nossa classe module agora, né? Da nossa classe users, que extends a module. Para quê? Para que estarmos criando os nossos próprios métodos quando necessários, né? Nesse caso aqui é necessário, porque nós estamos usando o método forReach, uma carry um pouquinho mais extensa, então não precisamos estar escrevendo essa carry, deixando ela o usuário visualizar ela lá na nossa controller. Então, agora nós já temos o método público e estático logar. Nós podemos vir aqui no nosso controller e fazer o quê? Apenas podemos fazer direto aqui, ó, verificar o nosso users logar, certo? Só que o nosso users logar, ele precisa de um parâmetro apenas, que é o dados form, que vai fazer a substituição da nossa carry, correto? Então eu estou verificando se houve resultado do nosso logar. Por quê? Porque o nosso logar está retornando, certo? A consulta, o resultado da consulta. Então, se houver retorno, ele vai cair nessa condição aqui e vai redirecionar para a nossa base, né? Para o nosso painel, correto? Então, podemos salvar aqui e testar, não é verdade? Vamos voltar lá para o login. Se eu tentar passar uma senha qualquer aqui, ele não vai deixar. Agora ele deixou porque eu salvei no Chrome, né? Vamos tentar de novo. Login. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não foi. Ó, agora ele já salvou 1, 2, 3. Ele vai entrar, certo? Então o nosso método que foi mais reduzido, certo? Aqui no nosso controller, eu só estou chamando o método logar da nossa classe users e não estou tendo que passar carry nenhuma aqui, né? Então ela está bem no lugar correto, digamos assim, certo? E a gente não precisa estar escrevendo toda ela na nosso controller. Deixamos para o nosso module, né? A nossa regra de negócio dentro do module, correto? Com isso a gente finaliza
esses vídeos sobre a nossa classe, né? Nós vimos já 6 vídeos iniciais da criação da conexão até a classe, o CRUD completinho com o método FullReach. E depois nós fizemos alguns outros vídeos sobre o uso mesmo deles na prática. E esse é o último deles, né? Fazendo uso do método FullReach, correto? Nesse vídeo vocês viram 2 métodos, podemos usar ele diretamente no controller escrevendo a query lá, ou criando uma nova função, certo? E reaproveitando o método FullReach na própria função. Certo? Então eu deixo um forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.